O artigo em torno de uma educação menor de Silvio Galo inicia retratando de forma clara a perspectiva de Tony Negri sobre a realidade atual, o já ultrapassado tempo dos profetas e o recente tempo dos militantes. Mas que ideias poderão ser retiradas desses dois períodos para o âmbito educacional? Bom, e se eu trocasse esses termos que eu acabei de citar por professor profeta e professor militante? O professor profeta seria aquele que anuncia as possibilidades, aquele que mostra um mundo novo para os alunos, baseando-se em previsões do atual, com um toque a mais individualista em seu ensino. Já o professor militante seria responsável por entender como o mundo atual funciona, algo mais voltado para a experimentação, para que desse modo possa passar o conhecimento obtido para os seus alunos, com um toque mais coletivista. Em outros termos, a questão central em ambas as partes é como pensar, como produzir e como ensinar. Como desses estudos seria possível montar uma educação revolucionária? Por que não então começar citando a primeira característica da literatura menor, a desterritorialização da língua? Bom, toda língua tem sua territorialidade, tradição e cultura. A literatura menor tende a desagregar essa literatura da realidade, retirando os seus entornos e deixando apenas a língua no final, fazendo assim com que as raízes nasçam e se desenvolvam, escapando dessa desterritorialidade imposta por ela. E aí esbarramos em outro ponto importantíssimo, a educação menor, que, assim como a literatura menor, também se desdobra em três importantes características. São elas a desterritorialização, assim como na literatura, mas se na literatura é a língua que se desterritorializa, na educação são apenas os processos educativos. É sempre aprenda isso dessa forma para usar desse jeito e nunca por quê. A segunda característica é a ramificação política. Toda educação é um ato político, contando também com as expressões de revolta e de resistência, o entendimento da situação atual, do contexto que levou a isso, do contexto também do que isso pode levar, gerar uma verdadeira luz na cabeça dos educadores militantes. Por fim, a terceira característica é o valor coletivo. Todo ato adquire um valor coletivo para a educação menor. O educador militante, ao escolher sua atuação na escola, estará escolhendo por si e para todos aqueles com os quais irá trabalhar. Não há possibilidade de atos solitários, isolados, toda ação implicará em muitos indivíduos. Toda singularização será ao mesmo tempo singularização coletiva. Falando agora um pouco das relações do documentário com a cultura e a diversidade, em um dos trechos do documentário, algumas meninas de classe média alta discutem se deveria ou não ajudar nas comunidades, fazer trabalho voluntário, mas ficaram no impasse de abrir mão da natação ou a necessidade de tocar a vida delas e que elas não têm culpa por serem ricas. Algo que ficou claro e que foi discutido na aula de contação de histórias africanas com a professora Marisa também, foi a necessidade de abrir mão de privilégios para combater o machismo, o racismo e diferentes formas de preconceito. Já relacionado à entrevista de Candaú, temos que quando Candaú fala sobre igualdade e diferença, também me remeto aqui à aula de contação de histórias, pois tratamos exatamente de cultura, diferença, diversidade e currículo. Nessa aula, um colega usou uma frase de Boaventura, que nos traz algo importante quando falamos de diferença. Temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza. A qual a professora Marisa ainda completou que temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. A Candaú fala exatamente sobre isso, sobre termos como professores um olhar atento ao falarmos sobre as diferenças ou sobre igualdade.
a igualdade jamais pode ser um fator homogeneizador. Enfatizar diferenças não significa inferiorizar, mas pode qualificar, dar destaque. Existe a necessidade de se marcar essas diferenças, pois só através das diferenças o professor pode trabalhar um universo de questões. Por exemplo, currículo. O currículo vai além de listas, materiais. Ele produz identidade, experiências e conhecimento. O currículo deve estar em permanente produção e construção, cotidiana e histórica. O currículo é território de produção ativa, de cultura e relações de poder. Por isso, o combate ao racismo, machismo, deve ser construído diariamente, juntamente com o currículo. Quando o Candaú fala na entrevista que não existe uma fórmula de como lidar com situações de racismo, é porque essas situações devem ser trabalhadas diariamente e eventualmente tratadas de maneira mais pontual, em casos reais quando o ato racista acontece em loco. Por fim, sempre pensar que o papel da escola, da cultura, do currículo não é incluir o indivíduo, é enxergar, notar o indivíduo e, a partir das diferenças existentes entre esses indivíduos, poder construir um currículo. Ao finalizarmos o artigo, somos alertados para os perigos que a educação e a literatura menor podem trazer no âmbito da educação e da própria literatura. Corremos o risco da reterritorialização, da reconstrução da educação maior. Os atos militantes podem ser moldados e reinseridos no contexto da máquina de controle, perdendo o seu potencial libertário.